Olá, shalom a todos, aqui é o pastor Fernando Gonçalves e hoje nós vamos começar uma série falando muito sobre espiritualidade, né? Hoje nós vamos falar sobre alma e espero que você assista esse vídeo com calma, com tranquilidade, anotando as suas dúvidas e você pode estar tirando essas dúvidas conosco. Isso aqui é o início de um projeto que eu sei que você vai gostar muito. Nós iremos falar sobre a questão da alma. Dentro da teologia cristã, a questão da alma ela vai diferir muito da teologia judaica. E talvez você pergunte, qual é a bíblica? Qual é a teologia realmente bíblica? Sabemos que a Bíblia foi escrita pelos judeus. E nisso existem informações dentro do pensamento judaico que hoje, dentro do pensamento cristão, né, através dessas nuances, através dessas transformações, hoje, né, a teologia também tem até um campo militante politicamente e isso tem deturpado as escrituras. Tem mais ou menos uns 80 anos que isso acontece. Mas nós queremos convidar você, que é da área de libertação, que é da área profética, a adentrar conosco dentro desse bate-papo, né, que nós vamos ter. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor para que nós possamos iniciar esse bate-papo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua face, diante da sua presença. Que no nome de Jesus de Nazaré, a tua boa mão de graça, favor, misericórdia esteja sobre nós. Que teu Espírito Santo venha estar nos guiando, Senhor amado, nos aprofundando e que ele venha trazer clareza e direcionamento sobre a vida das pessoas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. E falar sobre isso é algo muito interessante, né? Nas Escrituras, no Antigo Testamento, principalmente, vamos usar ele como base, existem 5 palavras, né, para a alma. Dentro do pensamento semita, e sempre isso foi assim, e por que pareça aí até hoje, as 5 palavras elas são como 5 níveis da alma, enquanto né, num pensamento cristão contemporâneo são somente palavras. A gente consegue ver essa diferença também no grego, tá? A gente consegue ver essa diferença de palavras e níveis no grego. Mas primeiro vamos nos ambientar nesse bate-papo para futuramente a gente possa se aprofundar. Maravilha? Que a gente precisa estar entendendo isso. Por quê? Porque nós vivemos uma era, né? Nós vivemos uma era que a busca por compreensão espiritual e autoconhecimento tem se tornado cada vez mais presente. Tanto que há um desenvolvimento de espiritualidade nas empresas, nas escolas, em todo um ambiente que há pessoas, sempre houve muito essa busca. Tanto que as questões das religiões, elas procuram dar resposta sobre isso. Então, quando a gente for falar, quando a gente for estudar os níveis da alma, e a gente vai fazer isso inspirado dentro da tradição, né, judaica, que é algo que vocês que são da área de libertação, da área profética, vai ser assim um achado muito interessante, vai trazer muitas respostas para o seu cotidiano, né? Hoje nós vemos a questão dos coaches, hoje nós temos muita psicologia, a psicanálise, a psiquiatria em voga, nós temos as questões das constelações que estão muito em voga, mas a gente não vamos ficar só no conhecimento teórico, mas isso vai ser uma jornada íntima que vai nos convidar a explorar a espiritualidade, né? Então, nós precisamos estar atento a isso.
Então, vou dar um tempo aí para você pegar sua caneta, pegar o seu papel, pegar o seu tablet, para que você possa estar anotando e tirar algumas dúvidas, ok? Já pegou? Por exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia, para só começar um bate-papo em Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Para que fala da responsabilidade pessoal. Tá? Deixa eu abrir a Bíblia aqui também em hebraico, para a gente entender algumas coisas aqui. Tá? Ezequiel 18:20. Ok. 18:20 vai dizer assim, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Né? É um versículo que muita gente gosta de usar para falar que não é maldição hereditária, que etc e tal. Né? Mas o contexto aqui fala do pessoal, né? Salomão já vai dizer em Provérbio 3 que a maldição sem causa ela não vem, ou seja, a maldição ela vem através de uma causa. E se causas não são quebradas, elas perpetuam, né? Então, nessa questão da responsabilidade, né, é algo totalmente diferente do que é dito por aí. Por exemplo, a palavra alma aqui é nefesh, que é o nível mais baixo. Lá em Deuteronômio vai falar que quando está escrito assim que a alma é o sangue, está falando que o nefesh é o sangue. Né? Então fala do pecado pessoal. E esse é um nível que você vai entender. Existem outras 4 palavras que nós vamos falar para você já já. Quando vocês ouvirem essas outras palavras, elas estão na Bíblia, algumas religiões usam também essas palavras. E aí as pessoas elas tendem a rejeitar porque fala que quem mexe com libertação, profecia, quebra de maldições, está imitando. Mas só que não, essas palavras, elas estão nas escrituras, né? Então, a gente sabe que as culturas ao redor do mundo sempre abordam a relação da alma e a espiritualidade. E nós cristãos precisamos entender isso, porque o que vai ser salvo é a nossa alma, né? É a nossa alma. Então nós precisamos conversar sobre isso. Por isso que existe a importância da oração, existe a importância do jejum e existe a importância da leitura bíblica, que muitas das vezes você vai ouvir falando meditação. O que é meditação que eu vou falar? A meditação é a meditação nas escrituras, o jejum e a oração. Esse compêndio desses 3 eu vou usar muito como meditação. Então, nós precisamos entender que estudar sobre isso nos ensina que a nossa saúde espiritual ela é crucial para o nosso bem-estar emocional e psicológico. E nós temos visto que a humanidade, sendo os cristãos ou não, tem tido muita crise emocional, muita crise psicológica. Pessoas estão em prisões sem grades por não saber lidar com isso. A psicologia, ela ajuda muito para que a pessoa possa se compreender. Mas também a espiritualidade, ela vai dar um salto para que você, para que nós viemos se libertar, né, dessas prisões sem grades. Por exemplo, quantas vezes você já se pegou refletindo sobre a sua existência, sobre o seu ciclo de vida? O que você acha disso? Quantas vezes você já não se perguntou por que eu nasci, por que estou aqui, né?
Não foi isso? Quantas vezes isso veio à tona na minha vida e na sua vida? E talvez nós vamos juntos encontrar algumas respostas, a qual vai ser muito interessante. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos meditar junto. Quando a gente começa a introduzir o conceito dos 5 níveis da alma, é fundamental que a gente venha reconhecer que esses aspectos eles não são meramente teóricos, mas eles fazem parte da nossa existência. Cada nível, Nefesh, Ruach, Neshama, Raya e Yerdá, 5 níveis, nós vamos tratar de uma maneira mais baixa, mais simples, sem se aprofundar muito nesse primeiro momento, ok? Para que possa ali trazer compreensão. Então, esses níveis revelam uma dimensão única da experiência humana e espiritual. Tanto que na Bíblia, em vários momentos, essas 5 palavras elas vão aparecendo, se tratando de almas, em momentos diversos e diferentes, para explicar aquele nível de situação, para trazer clareza sobre aquela passagem ou sobre aquele personagem bíblico que está vivendo. Então, de uma maneira simples, a gente pode chegar ao seguinte, por exemplo, o Nefesh, que é o sangue, é a alma vital. É o nível mais baixo da alma. É considerado o sapato, né, da alma, né? Porque o sapato, que é a parte mais baixa, é a parte que tem contato com a terra. É a parte que se conecta com as nossas necessidades físicas e emocionais, servindo como base para a funcionalidade no dia a dia. O Nefesh, ele é o pulsar da vida, o sopro que nos oferece energia vital. Por isso que o Nefesh é o sangue. É através dele que sentimos fome, sentimos sede, alegria, dor. Então, esse nível, de uma maneira muito simplória, ele nos convida a refletir sobre as nossas escolhas diárias. O que alimentamos, tanto na nossa vida física quanto emocional. O Nefesh é o nível que nós meditamos sobre isso. Então, é no Nefesh que o nível da saúde do corpo e da mente começa a se entrelaçar com a espiritualidade, tá? Então, cuidar desse nível, cuidar do Nefesh, é prioridade, pois é ele que nos mantém ancorado a essa realidade. Então, é um nível, tá? Que toda a humanidade tem, que é o nível do dia a dia, é o nível das emoções, é o nível a qual nós fazemos as nossas interações diárias. O outro nível, Ruach. Ruach é até mesmo a palavra hebraica que a gente fala sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito Santo, né? Quando falamos Ruach HaKodesh, ou Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, é sobre isso. Então, o Ruach é o que vai nos presentear com a sabedoria emocional. É um nível que nos inclinamos ainda mais à espiritualidade. O Nefesh é o nível mais carnal, o Ruach é o nível mais sobrenatural, tá? Então, nós já estamos falando de 2 pontos. O Nefesh, o Ruach. Nefesh, Ruach. Carne, espírito. Tranquilo? Então, além de nos presentear com sabedoria emocional, esse nível Ruach é um nível que nos tornamos conscientes das nossas emoções e dos impactos que elas têm em nós e nos outros. O Ruach, o espírito, é a força que molda as nossas relações. É a empatia, né? A compaixão e, por que lhe pareça, até a raiva, porque é uma explosão interior. Tá? No sentido de raiva, não no sentido negativo, no sentido da explosão, da efusão, ok? Né? Então, quando nós exploramos o outro lado desse nível, percebemos como nossas experiências emocionais podem nos conduzir ao autoconhecimento. Tá? Por que eu estou falando sobre isso? Isso não é papo de coach,
Isso é papo de espiritualidade. Você precisa se autoconhecer, você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é como pessoa, né? Que tipo de pessoa você é, sei lá, colérico, fleumático, sanguíneo, entendeu? Melancólico, porque como você é como pessoa, porque a partir daí você começa a crescer espiritualmente, porque você sabendo quem você é, você consegue tratar melhor o próximo. Tá? Isso tudo é uma introdução para que a gente venha se aprofundar mais à frente sobre espiritualidade, entendeu? Então essa jornada para dominar o nosso Rua, né? Dominar o nosso espírito, porque a Bíblia é clara, né? A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito ele é forte, ok? Então a gente precisa trazer essa dominação, tá, sobre nós. Porque dominar esse nível é um convite a nos reconhecermos o que sentimos e aceitar nossas falhas e aceitar nossas conquistas. Nós temos dificuldade, não temos, de aceitar nossas falhas. Aceitar nossa conquista, ok. Aceitar as nossas falhas, nós temos dificuldade. Então, ao entendermos o poder das emoções, irmãos, temos a oportunidade de gerenciar nossos relacionamentos e responder de maneira mais sábia o desafio da vida. Por quê? Porque o profeta, ele precisa ter equilíbrio. O libertador, o pessoal que milita na área da libertação, ele precisa ter equilíbrio. Os irmãos que militam na área da quebra das maldições precisa ter equilíbrio. Então, dominar isso para que esses aspectos que às vezes saem da vida das pessoas não venham tomar a sua vida. Você precisa ter equilíbrio. Existe o Neshama. O Neshama é o equilíbrio entre o Nefesh e o Rua. O equilíbrio entre a carne e o sangue. Equilíbrio entre a força e a justiça, que é a Gevurah, com a graça, favor, misericórdia, que é, né, o outro lado. Tá? Nós temos a graça e nós temos a justiça. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. A Neshama, ela vai representar a busca pelo conhecimento, é verdade, o equilíbrio. Porque quando você busca o conhecimento, a verdade, você precisa estar equilibrado dentro das suas emoções. Por quê? Porque eu estou falando muito sobre as emoções. Porque é a área que profetas, libertadores, a galera da guerra espiritual é a área que essa galera é atacada. Tá? Por quê? Você já reparou que todos aqueles que fazem parte do encargo profético, eles andam muito em solidão? Você vai ver Jeremias, você vai ver Ezequiel, você vai ver Daniel, você vai ver Isaías. Vamos lá. Vai falando outra aí, Oséias. Todos os profetas, Obadias, todos os profetas, você vê um quê, né, de solidão. Então a Neshama, ela vai trazer o equilíbrio da carne com o espírito. E quando você está equilibrado, as suas emoções estão equilibradas. E você cria uma resistência maior. A Neshama, ela vai ser como esse nível da alma, é como se fosse uma luz interna e a força que nos motiva a crescer e aprender. É aqui onde nos sentimos compelidos a explorar questões existenciais profundas, porque você está equilibrado entre a carne e o espírito. Então, a partir daí, a sua mente ela está preparada para receber informações profundas do mundo espiritual, sem que você... o no popular seria pirar o cabeção, mas sem que você parta para a loucura ou parta para a heresia, tá? Então você vai ver que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele separa três que eram mais equilibrados, mas você vai falar, Pedro era estourado, Pedro era sanguíneo, Pedro era isso, aquilo. Mas veja que Pedro era geralmente quem recebia as informações. Você vai ler lá em Mateus 16, né, que Pedro recebe uma revelação do Pai dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí o Cristo diz, né? Quem te revelou não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi o Nefesh, mas foi meu Pai que está no céu. Naquele momento havia um equilíbrio sobre Pedro. E segundo a confissão de Pedro, edificaria a minha igreja. O que é edificar a minha igreja? Como a igreja é edificada? A igreja é edificada através de confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí você vai ver no capítulo 17 que Pedro, Tiago e João são chamados para o Monte da Transfiguração. Você vai entender que Pedro, Tiago e João são eles que são chamados para milagres mais profundos, como a ressuscitação dos mortos, por exemplo. Então, esse nível de chamar é que vai nos permitir a explorar questões existenciais e espirituais profundas e que vai nos tornar estudantes da vida. O que é se tornar um estudante da vida? É querer se aprofundar mais sobre Cristo, querer adentrar mais sobre Cristo, querer saber de maneira profunda, não dessa maneira cotidiana que há no geral, mas mergulhar nas questões profundas da vida, entendeu? Porque o conhecimento nessa dimensão, ou nesse nível, ele não é somente intelectual, ele é espiritual. Ele nutre e guia a nossa jornada. Então, é um nível onde os encargos proféticos começam a ser despertados de maneira mais profunda. O encargo apostólico também. Os outros encargos eles vão seguir para um outro caminho. Mas esses encargos que são linkados à profecia, à guerra espiritual, à libertação, vai ser nesse nível que vão ser despertos. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, só mandar aí no WhatsApp. Existe o Rayá, vida, né? Que é o quarto nível que vai nos proporcionar uma sensação de vitalidade, de inspiração. É o sopro divino que instiga a vida na sua forma mais pura. Nesse nível, encontramos a capacidade de viver de forma mais autêntica, buscando e expressando a nossa existência mais verdadeira. É nesse nível que nós somos lembrados que há uma profunda beleza na expressão de quem somos. Você consegue entender a beleza da criação de Deus, do propósito de Deus, ok? Daquilo que o Senhor tem para a humanidade. Você é aprofundado nisso e através desse nível você consegue espalhar vida, ativando vida nas outras pessoas, né? Através da unção de Deus que há em nós, essa unção começa a ser ativa na vida de outras pessoas. Lembrando, estamos falando ainda de uma maneira baixa. Com a questão do tempo, nós vamos se aprofundando nesses níveis para você entender melhor, tá? E as práticas que incentivam essa conexão com esse nível são duas. Meditação. Lembra que eu falei da meditação? Oração, jejum e leitura da palavra. Junto com a gratidão. Por que junto com a gratidão? Porque muitas das vezes, e eu falo de mim, muitas das vezes nós temos dificuldade de sermos gratos. E muitas das vezes nós precisamos aprender que no meio de lutas e dificuldades, aquele é um momento para expressar gratidão. Só que se não tivermos alcançado esse nível de entendimento em nossa alma, a gente vai ter dificuldade de fazer isso. Só que essa meditação, reitero, que é a oração, o jejum, a leitura da palavra junto à gratidão, isso pode transformar a nossa realidade, possibilitando que vivamos cada momento com frescor e alegria. E a última palavra, que é o Yehidá, que é considerado, dentro da tradição judaica, como o mais elevado nível da alma, é onde reside a conexão divina e o propósito maior. O Yehidá seria aquele nível que, se você saísse fora da criação, por exemplo, se você conseguisse sair fora da criação,
Qualquer lugar que você olhasse, qualquer direção que você olhasse, você estaria vendo Deus. Porque o pensamento é que Deus é tão grande que a criação está dentro dele. E se alguém conseguisse sair, qualquer lado que olhasse, só veria o eterno, tá? É um nível que somente nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, quando esteve aqui na Terra, alcançou. Porque é um nível absurdo de santidade. A possibilidade das pessoas vislumbrarem esse nível, sim. Nós vamos falar de maneira baixa num outro vídeo sobre cada nível, para que nós possamos entender melhor, tá? Mas esse nível Yehidá, ele nos convida a nos voltarmos para o sagrado, para a santidade de Deus e explorar a percepção que temos com a criação. Outras religiões que vão falar de transcendência, nova era, etc. e tal, que diz que se torna um com o cosmos, isso é impossível porque para alcançar dentro dessa questão, desse nível de alma e herdar, é somente para aqueles que possuem a graça do Espírito sobre ele. Porque o ser humano é pecador. Nós somos pecadores. Então, sem o sacrifício de Jesus, sem a graça do Espírito, nós não seríamos nada. Então, por isso que reiteramos que quando as pessoas de outros dizem que se tornam um com o cosmos, é uma dificuldade de crer nisso, porque sem o Espírito isso não pode acontecer. Então, e a gente precisa entender que precisamos estar linkado com Deus. E quando estou linkado com Ele, eu posso adentrar em níveis espirituais profundos. Talvez essa crise existencial que você está vivendo, essa coisa que você sente que falta algo em você, algo na sua família, algo no seu relacionamento. Por mais que vocês são cristãos corretos em todas as áreas, e mesmo assim você sente falta de algo, é porque provavelmente você está sendo convidado a crescer em níveis profundos espiritualmente. Mas você ainda não sabe o caminho. Fique tranquilo, nós estamos aqui para poder ajudar você. Nós precisamos tornar a espiritualidade algo autêntico e consciente. Arrebatamento existe. Arrebatamento de alma existe. Arrebatamento de sentidos existe. Revelações existem. Profecias existem. Um anjo aparecer na sua frente, isso existe. Um demônio aparecer na sua frente, isso existe. O anjo falar com você, isso existe. O demônio falar com você, isso existe. O mundo espiritual, ele existe. Só que nós falamos muito pouco sobre isso. E muitas das vezes nós mergulhamos em lampejos que estão longe da profundidade espiritual que a Bíblia tem. Você já percebeu como nós vivemos uma era a qual a sua mente, a sua alma, ela é disputada, seja em redes sociais, seja em tratamentos? Você já percebeu isso? Você já percebeu que as pessoas elas têm buscado respostas porque elas estão travadas em prisões espirituais? Só que isso tudo tem a ver com a alma nossa, com a alma humana, a qual o poder do Espírito, ele tem poder para te libertar e o Espírito quer te levar em lugares mais altos. Existe um pensamento, né, existe uma palavra em hebraico, né, são duas palavras juntas que seria tikkun olam, que é reparar o mundo através dos atos de bondade e de justiça social, que é algo que nós como igreja fazemos, né? Tikkun é reparação e olam é mundos, universos, existência. Olam
essa palavra ela tem uma abrangência muito grande. E nós estamos aqui para poder reparar a criação. Por isso que está escrito lá no Novo Testamento que a criação aguarda com grande alegria a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Através das ações da transformação que o Evangelho faz na nossa vida. E isso vai fazer com que nós tenhamos atos de bondade e de justiça social, que é o tzedakah. Tzedakah é justiça social. É fazer justiça ao oprimido. Ok? E isso tem acordado a nossa alma e o nosso espírito. Então, eu quero que nessa pequena introdução você venha se despertar para a profundidade que Deus tem nos chamado da obra que Ele tem na sua vida. Nós fomos chamados para reparar esse mundo, nós fomos chamados para reparar essa existência. Através de Cristo em nós, através do testemunho da nossa vida, as almas ao nosso redor serão tocadas. Elas serão tocadas no Nefesh, no Ruach, no Neshama, através da unção de Deus que está sobre a nossa vida. Nesse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que a gente possa orar e intercedermos juntos. Assista esse vídeo com calma novamente e as dúvidas que permearem o seu coração, nós estamos aqui para saná-las. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus Santo, o Deus poderoso, o Criador do céu e da terra e tudo quanto nela há. Nesse momento, pedimos, Senhor amado e santo, que a tua graça, o seu Espírito venha se derramar de uma maneira tremenda e profunda. Que venha que todas as correntes que têm prendido a alma daqueles que estão assistindo, que têm prendido a alma deles nas tristezas, nas dores, nas decepções, nas frustrações, no medo, no sofrimento. Em nome de Jesus de Nazaré, que as suas hierarquias mais poderosas, junto com o seu Espírito Santo, Deus, venha quebrar essas correntes agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer paz, graça, fortalecimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja uma manifestação poderosa do seu Espírito. Que o teu Espírito venha como renovo agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Quebrando todos os medos e anseios. Todo espírito que traz esterilidade, que traz espíritos abortivos em todas as áreas de nossas vidas, sejam derrotados agora, que vocês sejam agora presos. E com isso eu venho arrancar da minha vida, da vida de todos aqueles que estão vendo ou ouvindo esse vídeo. Todo espírito abortivo de esterilidade leva os seus abortos, a sua esterilidade, junto com vocês para a profundeza do abismo e que de lá nunca mais saia. E nós oramos para que seja ativada a vida nessas áreas que havia abortivo e que havia esterilidade. Em nome de Jesus de Nazaré, toda morte espiritual em áreas de nossas vidas seja quebrada, seja desfeita e saia aprisionada e lançada na profundeza do abismo. E que haja vida, floresça recurso, floresça força, floresça poder, floresça palavras, floresça pregações. Senhor, nós, debaixo da sua palavra, debaixo da sua presença, queremos liberar palavras proféticas de vida, de restauração, de cura, de salvação sobre essas casas, sobre essas vidas, sobre essas famílias. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você conhece alguém que é de encargo profético, você conhece alguém que é da área da libertação, você conhece alguém que é da área da guerra espiritual, eu te faço pedido, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo.
E se você tiver dúvida, fique tranquilo, aqui no card vai estar tanto o meu e-mail quanto o meu WhatsApp. Você pode tirar as suas dúvidas. E fique ligado, curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Fique ligado, porque nós vamos continuar falando sobre isso nos próximos dias. Então, ative o sininho para você não perder. Shalom, até a próxima. Siga o Convívio do Reino em todas as redes sociais. Shalom, em nome de Jesus.